E chegamos ao fim da segunda temporada de The Chosen com um desejo enorme de maratonar, de continuar assistindo, de ir para o próximo episódio urgente, para saber o que vai acontecer agora. O clima que ficou ali, que terminou, foi fantástico, foi muito legal. No final da primeira temporada, o último episódio da primeira temporada, ficou aquele clima de o que vai acontecer, né? Eles indo ali para Samaria, mas finalizou de uma forma incrível, linda, maravilhosa, emocionante. Esse aqui, eu preciso dizer que não ficou no mesmo nível. Ficou muito legal o episódio, mas algumas coisas ficaram bem foras assim. Então, eu acho que não alcançou o nível do último episódio da primeira temporada. Mas a vontade de continuar assistindo tá enorme, certo? Então, nesse episódio, nós vemos finalmente o Judas Iscariotes. Judas aparece, no começo ele já mostra ele, mais uma vez, aquele jeito de fazer The Chosen, né? Que mostra uma coisa ali no começo, uma cena no começo, para dar continuidade depois. Ali especificamente foi a apresentação do Judas, começa mostrando ele sendo um negociante. E uma coisa que eu achei interessante pra caramba no Judas aqui, na retratação do Judas aqui na série, é que ele é um cara que ele está envolvido nessa questão de fazer negócios. Ele engana pessoas, isso ficou bem claro. Ele faz negócios ludibriando um pouco as pessoas, mas ele se sente mal. Ele é uma boa pessoa. Ele, no momento que ele está ali na taverna conversando com o mestre dele, ele fala sobre o único Deus. Ele quer significado na vida. Né? Eu achei interessante essa forma de apresentá-lo. Nem malvado demais, nem bonzinho demais. Está ali no meio termo, mais ou menos como foi a apresentação de Simão. Né? O Simão que era uma boa pessoa, porém envolvido com algumas coisas erradas ali. Então o Judas, ele é um cara ali meio nível Simão. Né? Não briguento, mas uma pessoa boa envolvida com coisas erradas. Eu gostei dessa apresentação dele, no desenvolvimento dele até agora. Provavelmente nós vamos gostar muito do Judas, apesar de a gente saber o que o Judas fará, né? Então, nós vamos gostar do Judas. Eu acredito muito nisso. O clima está tenso no acampamento no começo e até um certo ponto ali. Eles estão acampados, estão muito preocupados, muito aflitos. Está chegando o momento, o dia do sermão que Jesus está preparando e eles estão nos últimos preparativos e estão todos preocupados. É Roma querendo prender, se o sermão vai sair certo, se eles vão encontrar lugar, enfim, se as pessoas vão aparecer. Eles estão conflitando e começam mais uma vez a duvidar. Né? Até chega aquele ponto ali que o Tomé pergunta, será que nós somos enganados? Então, eles estão começando a duvidar até este momento. Preocupações, né, uma atrás da outra. Eles estão chegando num nível ali bem apertado, pressão psicológica muito grande. Claro que toda pressão psicológica é resultado da falta de fé. Na falta de fé no Messias, no Jesus, naquele que diz que é o Messias. Ele falou que as coisas vão acontecer de um jeito e eles continuam duvidando, coisa que nós fazemos sempre. Nós temos preocupações demais na vida porque nós não acreditamos muito em Jesus. Isso é uma coisa interessante que ele vai tratar neste sermão, né, no Sermão da Montanha, que ele trata sobre essa ansiedade, sobre confiar em Deus no dia de amanhã. Será que vai mostrar ele falando disso? Tomara que sim, vai ser bem legal se isso acontecer. Nós temos aí no acampamento agora a Tamar, a mulher etíope, agora com eles. Como eu disse, né? Ela vai fazer parte agora do grupo, com certeza. Não é para menos, é uma personagem forte, é uma personagem carismática e agora mais mulheres. Tende a crescer o número de pessoas, discípulos, né? Não só os apóstolos, mas outros discípulos devem começar a acompanhar Jesus. Afinal de contas, chega um momento em que ele vai designar 70 discípulos para irem de cidade em cidade. Então, é evidente que a série tem que fazer esses discípulos aparecerem. Tem que começar a chegar mais e mais gente, mais e mais pessoas devem começar a seguir Jesus para chegar esse momento em que ele vai enviar 70 discípulos. Nós temos também, mais uma vez, o Samuel ali subindo cada vez mais o nível. Olha só como ele está escalando as coisas, né? Ele está levando cada vez mais alta a situação. E ele está criando não ele criando, né? Fica claro que esse não é o propósito dele. Ele deixa claro que esse não é o propósito dele. Mais uma vez, a intenção de Samuel, ela é totalmente religiosa. Ele tem uma preocupação com a lei, com a religião. Ele é um religioso nato. Ele é profundamente religioso. Ele tem amor por aquilo que ele está fazendo, sinceridade naquilo que ele está fazendo. Por isso, eu acredito que ele vai ainda se tornar um discípulo, como Paulo. Eu acredito muito nisso, por causa da sinceridade que ele vem mostrando. Ao contrário
dos outros rabinos com quem ele vem falando, né? Então, ele vai falar nesse episódio com mais um grande líder, que nós vemos ali que eles têm questões políticas muito sérias, as questões políticas muito fortes ali, entrando em cena, né? As questões políticas, na verdade, é o que fazia toda a divisão nos grupos. Eles não se acertavam porque eles queriam mandar nas escolas de pensamento. Então, as questões políticas estão aumentando. Graças ao Shemuel agora, eles têm motivos para brigar mais ainda. Isso deve deixar a trama mais interessante. Esse episódio, ele se concentra, né, totalmente na preparação para o sermão, né? O ápice é Jesus indo ao sermão. Vai finalizar assim, ele se posicionando para começar a falar. Nós não vemos o sermão aqui nesse episódio. Espero que nós possamos ver nos próximos episódios. No próximo episódio, tomara que mostre um pouco do sermão. Mas todo episódio se concentra nisso, na preparação. Então nós vemos os discípulos aflitos, preocupados, se esforçando para fazer aquilo que Jesus tinha determinado antes. Então nós temos o Natanael, o Tiaguinho e o Tadeu indo atrás do lugar que Jesus escolheu para que ele fizesse o sermão. Isso não é bom. Nada disso, na verdade, nada disso na preparação do sermão, nada disso é bom, nada. Tá? Então, ele ter pedido para eles procurarem um lugar específico para o sermão não me parece certo de jeito nenhum. Eles fazem preparativos, eles escrevem convites e saem espalhando cartazes para as pessoas saberem, convidando as pessoas para irem até o sermão. Isso também não me parece nada bom. E Jesus, ele vem desde outros episódios já preparando esse sermão, preparando ali, ensaiando algumas coisas, pensando nas palavras. Ele passa um tempo com Mateus, e Mateus vai anotando as coisas que ele deve falar no sermão. Enfim, tudo está sendo muito preparado, preparado demais. Toda essa preparação, ela é muito, muito infeliz. Depois, quando eles escolhem o lugar, eles divulgaram onde vai ser, eles convidaram as pessoas, eles acharam o lugar, eles preparam um palco, tem um palco preparado para que Jesus ele suba e ele fale. Aqui é uma série, tá certo? É a série e nós estamos aceitando algumas coisas que não fazem sentido, mas é para a série e não são prejudiciais. Isso eu acho que é bastante prejudicial. Tá? Não que seja uma heresia, mas é prejudicial a forma que nós vemos Jesus ele ministrando esse sermão. O Sermão do Monte é uma das coisas mais lindas que existem. Não é o único sermão de Jesus, não é o único maravilhoso, mas é um dos sermões mais maravilhosos que existem. Eu preguei diversas vezes já sobre o Sermão do Monte, que, aliás, não é apenas aqueles primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, mas vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7 de Mateus. Tudo aquilo é este Sermão do Monte. E nós vemos alguns pontos que o Mateus fala ali com Jesus, a série mostrando que tudo aquilo faz parte do Sermão do Monte, não apenas as bem-aventuranças. Mas tudo aquilo sendo preparado minuciosamente tira demais o poder do Espírito Santo. Não que tira o poder do Espírito Santo, mas não mostra essa essência divina de Jesus. Como eu falei, o que a série tem errado para mim, que fica muito a desejar de verdade, muitas outras coisas eu consigo aceitar, mas isso fica muito a desejar, é essa retratação de Jesus humano demais, passando do ponto. Né? Então, Jesus era humano, sim, ele era homem e ele era Deus, simultaneamente as duas coisas. Fica muito bom algumas cenas quando ele vai curar ou falar algumas coisas, está ficando maravilhoso, lindo, emocionante, aquelas cenas que são bíblicas mesmo, estão ficando maravilhosas para mim, eu não tenho do que reclamar. Aliás, muitas eu até falei que ficaram assim, espetaculares, eu nunca vi sendo retratadas tão bem quanto tem sido feito aqui nessa série. Mas essas coisas, quando eles colocam a humanidade de Jesus passando do ponto, isso é muito ruim mesmo. Veja bem, eu vou dar um exemplo. Eu prego há muitos anos já, e eu conheço muitos pregadores, muitos pastores, homens de Deus. Eu não faço sermões, eu não escrevo sermões. Eu conheço muitos homens de Deus que fazem sermões. Eu acompanho muitos, e muitos dos grandes homens de Deus, eles escreviam e eles pregavam aquilo que eles escreviam. Né? Eu não consigo mais fazer. Eu até fiz durante um tempo, mas é tão fácil falar, e eu não estou dizendo para você não estudar e não preparar nada, tá bom? Eu estudo e eu preparo muitas coisas para a minha pregação. Mas na minha pregação eu não consigo ler um papel, eu não consigo decorar uma fala, eu não consigo decorar aquilo que eu vou pregar. Né? Eu apenas leio o texto previamente estudado, previamente analisado, algumas coisas sim destacadas que eu preciso falar, que eu quero muito falar. E eu apenas deixo que Deus me use, apenas que o Espírito Santo me conduza durante o sermão, durante a pregação.
Muitas vezes eu preparo um texto e quando eu prego, preparo assim, eu leio, eu estudo, eu medito bastante nele. E quando eu vou pregar, é totalmente diferente daquilo que eu tinha pensado, ou escrito, ou rabiscado antes. Porque eu deixo que Deus, que a sabedoria de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele conduz aquilo que eu tenho a dizer. Muitas vezes, eu estudando em casa, preparando um texto, eu não peguei a essência do texto ainda. E quando eu estou lá ministrando, na hora da ministração, Deus fala comigo tremendamente a respeito daquele assunto. Coisa que eu não senti em casa estudando. Porque o Espírito Santo, ele faz isso, ele nos revela o seu desejo, a sua vontade, as suas palavras. Ele nos ilumina a respeito das coisas de Deus. Então, eu não consigo imaginar Jesus, ele tendo que ensaiar alguma coisa. Não consigo imaginar isso. Lembre-se que nós temos o Espírito Santo conosco, mas Jesus, ele tinha a plenitude do Espírito com ele. Quando nós lemos a respeito do batismo de Jesus, o texto diz que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele. E ele recebeu a plenitude do Espírito. Jesus, ele conseguia falar uma sabedoria suficiente para, aos 12 anos de idade, deixar os sábios, os rabinos da época, os doutores de boca aberta, nós lemos em Lucas. Então aqui ele aos 30 anos de idade, homem já formado, cheio de graça, de conhecimento, e agora na plenitude do Espírito, ele ter que ensaiar alguma coisa, preparar umas palavras, eu acho que é extremamente fraca essa visão de Jesus, é muito rebaixada. Você consegue entender o que eu estou falando? Então isso eu não achei bom. Toda essa preparação, tanto dos convites, porque o que fica evidente quando nós lemos o texto é que as multidões já o seguiam. Quando ele vai dar o sermão do monte, o sermão da montanha, as pessoas já o seguiam, muitas pessoas o seguiam. Portanto, ele apenas se sentou e começou a falar, sem ter que anunciar previamente que daria um grande sermão, que seria algo maravilhoso. Ele simplesmente se senta e começa a falar. Né? Então, tudo isso eu achei extremamente fraco. A preparação, o convite, o ambiente sendo preparado, né? Não foi natural ele apenas ter se sentado e começado a falar como está no texto. Tudo isso foi bem ruim. Você entendeu isso? Não mais uma vez, ficou muito legal, ficou muito bonito, ficou muito impactante. Toda aquela preparação é emocionante, deixa a gente ansioso para ver o sermão, para ver ele começar a falar. Quando as pessoas começam a chegar na cena, né, e quando ele entra ali, quando ele atravessa ali a cortina, e nós vemos a multidão se assentando, cara, é fantástico, é muito legal. Mas não é bom quando você pensa naquilo que a Bíblia fala a respeito do que aconteceu de verdade. Entende o que eu falei? Bem, nós vemos, quando está sendo ali divulgado, nós vemos que chega um papelzinho, um panfletinho, até os romanos. Então os romanos agora sabem, o Quintus fica sabendo do que vai acontecer. Ele já tinha dito para Jesus não fazer mais nada que desse qualquer tipo de confusão. Ele fica sabendo e nós vemos lá depois que, quando mostra a multidão, nós vemos a cavalaria, os cavalos dos romanos ali em volta, alguns só, mas tem ali uns cavalos. E nós vemos o próprio Áticos e o Gaius também ali prontos para ouvir o que vai ser dito. Bem, eu quero ver o que o Quintus vai fazer quando chegar a notícia até ele. Se é que vai dar algum tipo de confusão, eu acho que não, mas o que será que o Quintus vai fazer? Agora, eu já imagino que o Gaius e o Áticos vão fazer. Eu já venho dizendo. O Quintus e o Áticos, eles já estão balançados. Talvez depois desse sermão a gente comece a ver algo ali acontecendo com eles. Né? Eu acho que sim. Eu estou querendo muito ver essas coisas acontecendo. Bom, esse episódio terminou deixando a gente com uma vontade incrível de ver o próximo episódio, de ver a próxima temporada inteira, de maratonar. Né? Muito grande mesmo. Então, que venha o próximo episódio, que venha temporada 3. Eu estou muito ansioso para ver como vai acontecer as coisas agora. Eu quero ver muito, tomara que mostre pelo menos um pouco do sermão, um pouco de Jesus falando para a multidão. Vai ser muito legal isso. Tomara que isso aconteça. Me diz aí o que você achou desse episódio, dessa temporada toda, como um todo. O que você achou de toda essa temporada? Para mim, o 5º, 6º, 7º episódio foram todos preparação para este episódio. O que você achou? Deixa aqui um comentário para mim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte. Se inscreve nesse canal. Até um próximo vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida.